Olá, bom dia a todos, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais este estudo da Palavra do Senhor. Nos encontramos neste domingo pela manhã, o primeiro domingo do mês de fevereiro de 2021, pela graça de Deus. Estamos vivos, estamos aqui e podemos estudar a Palavra do Senhor. Que bom que você está conosco, que bom que você tem acompanhado os estudos. Isso faz parte do nosso crescimento espiritual, faz bem para a nossa vida espiritual e alegra o coração do nosso Deus. Vamos orar pedindo a bênção do Senhor sobre esse estudo, o encontro que temos agora em volta da palavra do Senhor. Bendito Deus, nós glorificamos o Teu nome, a razão da nossa existência, de tudo aquilo que somos, e de tudo aquilo que fazemos é o Senhor mesmo. E é para a glória do Senhor que nos reunimos nesta manhã, em torno da Tua palavra viva. Ó Deus, continua falando ao nosso coração. Eu peço a Tua bênção para o Teu filho, a Tua filha, que está participando desse momento. A bênção do Senhor sobre as nossas famílias. Obrigado porque até aqui o Senhor tem nos abençoado, tem nos dado uma semana abençoada e pedimos que esta nova semana que ora iniciamos, ela seja bênção na nossa vida, mas acima de tudo seja uma semana que glorifique o Teu nome. É a nossa oração, que a fazemos no nome precioso de Jesus. Amém e amém. Que bom podermos estar juntos neste domingo, primeiro domingo do mês de fevereiro. E nos alegramos sempre com a semana que passou, os aniversariantes. E sempre oramos por eles e se temos os nomes, nós colocamos os nomes diante do Senhor. Mas se você não está na nossa lista, receba também a bênção do Senhor sobre a sua vida. Lembramos que no dia 2 agora, o Eliezer, esposo da Andréia, completou mais um ano de vida. Parabéns ao Eliezer. No dia 3 foi a Maria Clara, a nossa filha, minha filha com a Cristiane. Nós damos graças a Deus pela vida da Maria Clara e é por intermédio dela que nós estamos agora transmitindo este estudo. E quero agradecer publicamente a Maria Clara todas as quartas-feiras e todos os domingos pela manhã. Ela tem nos ajudado na transmissão dos estudos bíblicos. No dia 3 também completou aniversário o nosso irmão Josimar, pai do nosso irmão Leandro, irmão Josimar, que está agora fazendo parte da nossa igreja, ajudando em especial ali na nossa congregação do Jardim Iguaçu. A bênção e a graça do Senhor sobre a vida do nosso irmão Josimar. No dia 4 completou aniversário o nosso irmão Jorge Colodel, esposo da Diva. No dia 4 também a irmã Rosi. No dia 4 a Sandra, esposa do Carlinhos. A bênção do Senhor sobre esses servos do Senhor. No dia 7, hoje está completando aniversário o nosso irmão Milton Ferreira, evangelista da nossa igreja. Que a bênção do Senhor esteja conduzindo a vida deste servo dedicado ao trabalho do Senhor. Eu quero também, nesta manhã, comunicar o culto de casamento que foi realizado ontem, no sábado, da Laurane e do Marlos. A Laurane é filha do nosso irmão Tomé com a Claudinelli. Que a bênção do Senhor esteja sobre este casal, constituindo agora uma nova família. Somos gratos a Deus, as bênçãos do Senhor sobre nós. Se você completou aniversário, tem um motivo de gratidão, coloca isso diante do Senhor, nós vamos agradecer. E vamos também continuar clamando pelas necessidades que temos, a pandemia, vamos pedir que logo ela acabe, agradecer a Deus porque as vacinas já estão chegando, vamos pedir a Deus pelos enfermos, continuamos intercedendo pelo nosso irmão Luiz Vaz, esposo da Belinha, continuamos intercedendo pela irmã Neuza, pelo nosso irmão Antônio de Oliveira, aqueles mais de idade, irmão Macário e o irmão Dutra e tantos outros que carecem da graça de Deus.
E agora nós vamos formar esta corrente de oração. Estamos juntos em oração, mesmo distantes fisicamente, mas unidos no mesmo espírito, clamando ao Deus verdadeiro, ao Deus de toda a vida. Vamos fazer isso agora? Onde você se encontra, baixe a sua cabeça, coloca a sua vida diante de Deus em oração, com contrição, com muito respeito, porque adentramos a presença do nosso Deus. Pai, mais uma vez, chegamos ao trono da Tua graça. E é pela Tua graça que nós podemos chegar à Tua presença, por este novo e vivo caminho que foi aberto através de Jesus. Queremos glorificar o Teu nome, porque Jesus chegou e nos encontrou e tem nos feito novas criaturas. Ó Deus, eu peço e agradeço pela vida dos Teus filhos e filhas que completaram mais um ano de aniversário. Que este novo ano de vida seja um ano de muita vida espiritual, de muita vida física, de muita vida de frutos para o Teu reino. Esta bênção eu peço sobre eles. Ó Deus, agradecendo a vida deles. Ó Deus, eu peço sobre os enfermos da Tua igreja, aqueles que carecem da Tua mão curadora, aqueles que carecem do bálsamo que vem suavizar a dor. Ó Deus, manifesta Teu poder. E queremos agradecer porque o Senhor tem manifestado sempre o Teu poder até aqui. Podemos dizer até aqui, o Senhor tem nos ajudado e é nesta fé cremos que o Senhor estará nos ajudando nos dias que virão, nessa nova semana que vamos enfrentar. Precisamos da Tua boa mão, da Tua graça, da Tua orientação. Obrigado, ó Pai. Atende, ó Deus, a nossa petição, não porque merecemos, mas colocamos tudo isso diante do Senhor pelos méritos infindos de Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Amém e amém. Iniciamos uma série de estudos intitulada Cartas das Igrejas de Ontem e de Hoje. Cartas para as igrejas de ontem e cartas para as igrejas de hoje, para nós. E iniciamos com o estudo da carta de Tiago, uma das epístolas chamadas universais. Essas epístolas universais que não foram direcionadas a uma determinada igreja, como Corinto, Filipos. Essas igrejas, essas cartas são em número de 7. Tiago, que nós estamos estudando, 1ª e 2ª Pedro, 1ª, 2ª e 3ª carta de João e também Judas. Tiago é algo especial e nós precisamos redescobrir a carta de Tiago. E por que redescobrir? Porque ela é extremamente necessária aos nossos dias de hoje. Trata de uma religião prática, de uma religião vivencial. Ela trata de uma religião verdadeira. Hoje nós vivemos num misticismo que tem alienado as igrejas, um misticismo que tem alienado os cristãos e tem desvirtuado a verdade e o significado do Evangelho, é ou não é? E por isso podemos voltar a estudar Tiago, que trata de ética, trata de solidariedade, trata desta religião vivencial. E Tiago ele trata de alguns temas espalhados na sua carta. Não há um vínculo de um com o outro, um gancho, não, como Provérbios, mas vamos aproveitar esses temas. E o primeiro deles que quero tratar e já tratamos, como enfrentar provas e tentações. No mundo de provação, e Jesus disse que teríamos aflições, e Tiago nos ensina como enfrentar e viver assim. Meus irmãos, lá no verso número 2, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Como enfrentar as provações e as tentações? Tiago diz, com alegria.
Mas passar por provações, pastor, não é nada fácil, é verdade. E passar por provações com toda alegria, eu queria dizer para você, meu irmão e minha irmã, é um milagre de Deus nas nossas vidas. Se Deus não nos capacitar, nós não conseguimos viver esta alegria. Nós devemos, então, enfrentar as provações com alegria, porque sabemos que temos um Deus, um Pai, que nos ama, e Ele utiliza das provações para o nosso aperfeiçoamento. Deus, Ele é o Senhor da história, e o propósito dele em permitir as provações e quando somos tentados, é nos modelar, fazer de nós a imagem do Cristo perfeito. Chegarmos a varão perfeito, como diz a palavra, a pessoa de Jesus Cristo. As provações, as aflições pelas quais passamos, diz Tiago, ela produz perseverança. E quando esta perseverança, ela tem uma ação completa quando cremos através da fé, e ela nos conduz então a uma maturidade plena, maturidade esta que vai se consumar na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso Tiago diz, tende por motivo de toda alegria. Lembrando que o gozo, a alegria, é fruto do Espírito. E por isso devemos pedir sempre, enche-nos do teu Espírito. Permita Deus encher você do seu Espírito e dar a você o gozo, a alegria em meio à prova, em meio às tentações, em meio às aflições. Mas eu queria tratar hoje, nesta manhã, o segundo tema, a necessidade de sabedoria, discernimento para enfrentar as provações. Os hebreus, eles davam muito valor à sabedoria, muito valor, e nós precisamos entender isso. Essa busca da sabedoria prática, como viver bem. Como viver bem? Eu sempre lembro de uma palavra do meu pai que dizia, viver é fácil, difícil é saber viver. É verdade, viver com sabedoria. Tiago, ele é considerado e é chamado Provérbios do Novo Testamento, porque ele trata da sabedoria da vida aqui e agora. E ele é muito claro e ele diz que nós precisamos de sabedoria para viver. A nossa vida aqui e agora, mas a nossa vida é espiritual. E ele diz, quem não tem sabedoria, e nós não temos, e precisamos pedir a Deus, então ele diz, peça a Deus que Ele dá. E o desafio para nós nesta manhã é entendermos que precisamos da sabedoria de Deus para vivermos. Vivermos como pessoas individuais, vivemos como família, vivemos como igreja, vivemos como cidadãos da cidade, do reino, para glorificar o nome do Senhor. Esta sabedoria, diz Tiago, como Provérbios também afirma, ela está em Deus. É uma sabedoria espiritual, não cognitiva, na nossa mente, no nosso entendimento. Essa sabedoria, ela vem pelo aprendizado da palavra de Deus. Ela não vem pela razão. O nosso coração é enganoso, nós não entendemos tanta coisa e precisamos pedir esta sabedoria. E a visão de Tiago é toda ela para a vida aqui, sem qualquer preocupação com a vida futura. Porque vivendo bem esta vida aqui, sob a orientação e graça do Senhor, a vida futura com o Senhor na eternidade, ela é garantida. Peça então sabedoria a Deus. Vamos ao texto? Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera. E ser-lhe-ás concedida. Peça, porém, com fé e nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante,
em todos os seus caminhos. Deus abençoe esse texto ao nosso coração. Quando somos provados, nós precisamos de discernimento e sabedoria. Se algum de vocês necessitam de sabedoria, peça para Deus. Ele dá liberalmente. Dá liberalmente. Discernimento, sabedoria espiritual, nada mais é do que distinguir com a maior precisão possível uma coisa da outra, cujas diferenças nem sempre aparecem à primeira vista, com o propósito de fazermos o juízo certo, diferenciarmos uma coisa da outra na vida aqui e agora, mas também na vida espiritual, discernimento espiritual, para discernirmos os espíritos, como diz a palavra. Entenda isso, meu irmão, minha irmã. Sabedoria é muito mais do que conhecimento. Aliás, sabedoria é o uso correto até do conhecimento. A sabedoria a que se refere a Bíblia não é a sabedoria dos sábios deste mundo. É uma sabedoria sóbria, centralizada em Deus, que ensina a viver e a morrer, que tem fortes conotações éticas, sabedoria que sabe distinguir com acerto a luz das trevas, que promove um bom relacionamento do ser humano com o seu próximo, mas também e acima de tudo do ser humano com Deus. E o ponto de partida dessa sabedoria é o temor do Senhor. Provérbios 9:10 diz: para ser sábio é preciso primeiro temer ao Deus eterno. Se você conhece o Deus Santo, então tem compreensão das coisas. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, por isso busca o Senhor na leitura da palavra, na oração, e Ele dá liberalmente, como diz Tiago. E esse conceito de sabedoria você vai encontrar lá no livro de Jó. Todo o salmo está recheado. Palavras que nos orientam sobre sabedoria. E a falta de sabedoria, ela vai aflorar, ela vai se mostrar no momento da aflição, no momento da provação, no momento da tentação. É a carência da maturidade que vai sobressair na adversidade. E por isso, nesses tempos de pandemia, de enfermidade, de tantas coisas, um fala uma coisa, tome vacina, outro diz não tome vacina. Um diz use máscara, outro diz não use máscara. Mande teus filhos para a aula, outro diz não mande. Nós precisamos da sabedoria de Deus, do discernimento do Senhor para tomarmos decisões. Em meio às provações e lutas, a enfrentarmos estas lutas com sabedoria, quando então virá a vitória. O sofrimento e os reveses da vida, eles podem ser reconhecidos através da sabedoria e podem ser então enfrentados, e daí vem a vitória. Por isso, meu irmão, minha irmã, peça sabedoria a Deus. E precisamos parar e pensar que quando nós somos provados em meio a lutas e tentações, nós precisamos conhecer o caráter de Deus. Qual é o Deus que você adora? Quem é o Deus, Criador dos céus e da terra, que sustenta o universo que nós adoramos? Quem é o Deus que eu e você chamamos de Pai? Tiago diz: peça sabedoria a Deus, que a todos dá liberalmente. E não cobra nada, diz ele, e ela vai ser dada. Esse é o nosso Deus. Peça sabedoria a Deus. O salmista já diz: provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. Em meio às aflições e lutas, provações e tentações, lembre do teu Deus. Quem é o seu Deus, o teu Deus?
Nós precisamos lembrar do caráter do nosso Deus. É Ele que nos dá discernimento. E se nós não conhecemos o caráter do nosso Deus, como podemos saber aquilo que Ele faz, aquilo que Ele é? Por isso, conheça o teu Deus e entenda que a sabedoria vem dele mesmo, é um dom divino, vem do Senhor. E é desejo de Deus que os seus filhos sejam sábios, que tenham orientação correta para a vida. Deus quer, acima de tudo, nos orientar, dirigir, para que tenhamos uma vida feliz, uma vida agradável. Não, Deus não se alegra com o sofrimento humano. O sofrimento humano vem do nosso pecado, de nós nos desviarmos dos caminhos do Senhor. E por isso busquemos a Deus, conheçamos mais e mais o Senhor. O crente que não vive corretamente, o crente que tem falta de sabedoria, que vive batendo a cabeça, como dizem, ele deve pedir ajuda de Deus. Meus irmãos, Deus supre as deficiências do nosso viver. A oração, portanto, é uma das maneiras de alcançarmos sabedoria. Orando, pedindo, clamando: ó Deus, dá-me da tua sabedoria. O salmista, no Salmo 119, verso 97 até o verso 100, ele diz: como eu amo a tua lei, penso nela todo dia. O teu mandamento está sempre comigo e faz com que eu seja mais sábio do que os meus inimigos. Eu entendo mais do que todos os meus professores, porque medito nos teus ensinamentos. Tenho mais sabedoria do que os velhos, porque obedeço aos teus mandamentos. A oração é uma maneira de você obter sabedoria, pedindo, clamando, Deus dá. Agora, você precisa fazer a sua parte, lendo a palavra do Senhor e buscando a instrução dela. Por isso o salmista diz: para que eu seja sábio, eu amo a tua lei. E ele repete aqui nesses versículos: tenho mais sabedoria, para que eu seja mais sábio. Mas ele diz: eu penso nela todo dia. O salmista diz: medito nela de dia e de noite. É a dificuldade do povo de Deus ler a palavra, estudá-la e meditá-la. Se você não medita na palavra, não estuda a palavra, como é que você vai alcançar sabedoria? Esse é o desafio. A sabedoria vem pelo estudar e guardar e aplicar os ensinos de Deus. Vou repetir: a sabedoria vem em estudar, em guardar e aplicar os ensinamentos de Deus registrados na sua palavra. Mas quando somos provados, nós precisamos também orar com fé. Nós vimos que a oração peça, Deus falou, peça, Deus dá. Mas ele diz ali, Tiago, peça-la no verso 6, porém com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não supõe esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa, porque esse homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos, não vai alcançar do Senhor coisa alguma. Esse é mais um desafio. Parece que são malhando as mesmas coisas sempre, mas é verdade. É o arroz com o feijão, oração, leitura da Bíblia, sempre. Agora ele diz: ore com fé. Sem fé, meus irmãos, é impossível agradar a Deus. E Tiago, ele fala de dois resultados negativos quando o crente ora duvidando. Quando ele não ora, então já foi tudo água abaixo. Agora, quando ele ora duvidando, ele coloca aqui dois resultados. O primeiro é o fracasso na oração. Quantas pessoas, quantos crentes fracassam na oração? Primeiro, porque não oram. Não oram, não tem um tempo de oração com Deus. Então não conseguem sabedoria, orientação para a vida a cada momento, a cada dia. Mas quando oram, mesmo quando oram,
mas não oram com fé, crendo no Deus a quem oram. O fracasso na oração é um dos resultados daquele que ora sem fé. Tiago diz, peça com fé, não duvidando. Aquele que duvida é semelhante à onda do mar agitada para lá e para cá. Eu lembro de alguém que disse também, aquele que duvida é como a folha da cana que vai para cá e vai para lá com o vento. Fraqueza e fracasso na oração são sinais de fraqueza na vida espiritual. Fracasso na oração é fracasso e a fraqueza de vida espiritual. Todos os que desejam orar com mais fidelidade, com mais eficácia, precisam descobrir que a sua vida espiritual precisa ser sarada. Precisamos alimentar o nosso espírito. Muitas vezes fracos, porque não alimentamos o nosso espírito. É preciso haver, então, irmãos, uma mudança radical em toda a nossa vida, no nosso comportamento. Aquele que quer ter uma vida de oração, que quer ter uma vida de vigor, quer ter uma vida de saúde, precisa buscar em Deus na oração, com fé. Oração com fé. Aqueles que oram duvidando, aqueles são fracassados nas orações. Mas Tiago ele vai mais além. Tudo aquilo que a pessoa mais quer, ela não vai receber. Não vai receber. Ora e é frustrado porque não recebe o fruto do seu pedido, da sua oração. Mesmo diante de toda a generosidade de Deus, mesmo Deus querendo ajudar e abençoar, a pessoa continua longe da luz de Deus, no escuro, sem entender e compreender os planos do Senhor. Porque esta pessoa que ora sem fé, ela é incapaz de se firmar em Deus, porque a sua mente está dividida para lá e para cá. Histórias tristes e lamentáveis do povo de Israel, que ora estavam adorando Baal, ora estavam adorando a Deus. E eles fracassaram. Aquele povo no deserto, ora buscavam a Deus, ora estavam adorando o bezerro de ouro. Mente para lá, mente para cá. O fracasso. E eles foram prostrados, morreram todos, não entraram na terra prometida. Aquele que ora sem fé, ele é fracassado na oração. Deus não ouve a sua oração, mas também a consequência do crente que ora e duvida é a inconstância espiritual. Tiago 1,8 ele diz, homem de ânimo dobre, inconstante em seus caminhos. Outra versão diz, não tem firmeza e nunca sabe o que deve fazer. Aquele que não pede a sabedoria de Deus, aquele que ora e pede, mas com dúvida, é um homem de ânimo dobre, nunca tem firmeza. Reverendo Hernandes Dias Lopes, num dos seus livros, ele diz que Tiago ele compara esse homem que ora a Deus duvidando, porque aquele que não ora já está duvidando mesmo, mas aquele que ora com dúvida é como as ondas do mar, diz Tiago. Como a onda do mar, agitado de um lado para outro, nunca encontra paradeiro, nunca está estável, a vida é uma instabilidade constante. A dúvida produz inquietação, meus irmãos. Instabilidade, uma hora para cá, uma hora para lá, não tem firmeza. E o cristão verdadeiro não deve ser assim, como as ondas do mar. Uma pessoa que oscila entre a fé e a incredulidade, uma hora crê, outra hora não crê. Entre o ânimo e o desânimo, entre o otimismo e o pessimismo. Ora está no alto e ora está no vale. Um dia fervoroso, outro dia abatido. Você tem sido assim? Peça a graça de Deus e ore com fé. É como o homem que tem duas mentes em um só corpo. A palavra duvidando significa aqui duas mentes.
A fé diz sim, mas a descrença diz não. Uma hora ele diz sim, outra hora ele diz não. É como duas almas em um só corpo. A palavra grega para ânimo dobre significa duas almas, almas divididas. É tentar andar em dois caminhos, é tentar servir a dois senhores, e Jesus diz: não pode servir a dois senhores, ou agrada um ou agrada outro. E uma expressão muito comum aqui no nosso litoral é os pés em duas canoas. Não tem jeito. Uma canoa vai para um lado, a outra canoa vai para o outro lado e você vai cair na água e vai morrer afogado. No verso 8, o grande pregador Moody diz que o homem que não tem essa fé bíblica é uma pessoa de ânimo dobre, ou seja, alguém de fidelidade dividida. Sabe o que é isso? Fidelidade dividida, que não é constante em crer a Deus. Me preocupa muito a fidelidade dividida. Tem momentos que ora, tem momentos que não ora. Tem momentos que contribui com o seu dízimo, tem momentos que não contribui com o seu dízimo. Tem momentos que está no ministério atuando, tem momentos que não está. Fidelidade dividida. Deus quer que nós sejamos fiéis sempre, em todos os aspectos. E quando a pessoa tem essa fidelidade dividida, todo vento de doutrina, tempestade de oposição, perseguição, problemas afetam a sua lealdade a Deus. Quando nós temos ânimo dobre, as perseguições, as oposições, as aflições, as tentações, as provações, os problemas, tudo isso faz com que nós deixemos de ser leais a Deus, infiéis a Deus. E a infidelidade foi a causa daquele povo no deserto ser derrotado. Eles foram derrotados, fracassados. Não seja um derrotado, não seja uma fracassada, mas ore com fé e busque essa sabedoria de Deus. Aquele que tem ânimo dobre, ele nunca vai chegar à maturidade. Ele vai sempre estar exposto aos ventos de doutrina, e eles vêm. E hoje, mais do que nunca, os ventos vêm. E é impressionante, há crentes que não se firmam na igreja. Que coisa! Crentes que não se firmam na igreja, porque não têm fidelidade a Deus e firmeza. Não creem com fé. O que duvida é como uma onda agitada do vento, diz o grande pastor Harold Fuss. Para lá e para cá, para cima e para baixo, para frente e para trás, ao sabor do vento, como um navio desorientado, como um homem sem direção e sem controle. Você conhece assim? Alguém assim? Não tem firmeza, fidelidade, não tem controle, inconstante, de um jeito hoje, de outro jeito amanhã. Volto a repetir, hoje para cima, amanhã para baixo. À mercê das variedades de ondas que vêm e dos ventos que vão. Variadas circunstâncias, porque se alguém não tem a vida ancorada na palavra de Deus e não busca a direção do Espírito, que desafio! Deus não responde a pessoas assim, de ânimo dobre, que não são fiéis e constantes, uma hora adorando a Deus, outra hora adorando o bezerro de ouro. Olha o exemplo do povo de Israel. Isso não ocorre simplesmente por falta do caráter de Deus, não. Deus está pronto a ajudar. É desejo dele abençoar a sua vida. Mas o problema é a falta de caráter. Falta de caráter do crente. Falha no caráter do cristão. E nós precisamos pedir: Deus, venha, enche-nos do teu Espírito e nos supre com a tua graça. Alguém já disse que homem assim é um homem ciclotímico. Uma hora está lá em cima, outra hora está lá embaixo. Uma hora está lá em cima, outra hora está lá embaixo.
A ciência diz que 8% da população mundial sofre de uma doença chamada transtorno bipolar. Você já ouviu falar? Esse transtorno bipolar, ele causa uma instabilidade de humor da pessoa, fazendo com que em um período de tempo ela esteja eufórica, extremamente feliz. E em outro período, sem nenhuma explicação, ela fica depressiva, para baixo. Essa doença normalmente se desencadeia após algum trauma ou estresse ocorrido. Poucos casos são heranças genéticas, dizem os médicos. É uma doença, transtorno bipolar, e ela precisa ser tratada. Mas há uma doença mais séria, é o transtorno bipolar espiritual, que leva à morte eterna. Há quantas pessoas, quantos crentes que são bipolares espiritualmente, inconstantes na frequência aos cultos. Numa semana estão super entusiasmados na igreja, na outra ninguém sabe por onde andam. Inconstantes no interesse pela evangelização, o perdido, os campos que já estão brancos para a ceifa. No momento querem sair e evangelizar, no outro momento somem da igreja. Inconstantes na doutrina, hoje aparentemente firmes, amanhã negando tudo o que defendiam hoje. Crentes bipolares espirituais. Nós precisamos da cura espiritual para esta doença. E é uma doença que tem engraçado no meio das igrejas. Pior que o coronavírus. O coronavírus, ele vem, pode até matar. Mas a doença da bipolaridade espiritual, ela mata eternamente, eternamente. E as características dessa pessoa inconstante, facilidade em mudar de opinião, mudança de foco, mudança de procedimento, instabilidade, volubilidade, pessoa com duplo estado de espírito. Pessoas que ora são boas, educadas, amigas, simpáticas, hospitaleiras, sensíveis, e que em outra agem com arrogância, grosseria, indiferença, falta de amor, falta de lealdade. A inconstância faz com que as pessoas mudem com facilidade a sua opinião. Deixam-se levar por boatos acerca de vários assuntos, sem ao menos descobrir a veracidade de tais, são levadas pelo vento. Nadam conforme a correnteza. E uma pessoa assim sofre grandes riscos. E Paulo aos Efésios diz: não seja inconstante. Não sejamos inconstantes como meninos, levados por roda de vento de doutrina, com o engano dos homens e com a astúcia daqueles que enganam fraudulosamente. Não sejamos como meninos inconstantes, diz Paulo. Dentre tantos perigos da inconstância, imaturidade, são como meninos, não crescem. Enganos, são facilmente enganados. Confusão, ficam sempre com um enorme ponto de interrogação em seu coração. A confusão na mente. Conhece pessoas assim? Inconstantes, ânimo dobre. E a palavra de Paulo para mim e para você lá em Coríntios: portanto, meu amado irmão, seja firme, seja constante, seja abundante na obra do Senhor, sabendo que o trabalho de você não é vão no Senhor. Em meio às provações, lutas, tentações, a palavra de Deus diz: seja firme, seja constante, sempre abundante na obra do Senhor. E eu quero concluir voltando a Tiago: porém, se algum de vocês necessitam de sabedoria, peçam para Deus.
Ele vai dar liberalmente, graciosamente. Ela vai ser concedida, mas peça com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre e inconstante em seus caminhos. E o mesmo Tiago diz, a sabedoria que vem do alto, ela é pura, ela é pacífica, ela é moderada, ela é tratável, ela é cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade ou hipocrisia. Meu irmão, minha irmã, hoje é dia de pedir por sabedoria. Hoje é o dia de pedir por sabedoria. Peça sabedoria a Deus, Ele vai te dar graciosamente. Mas peça com firmeza e com fé. Vamos orar. Após o estudo da Tua Palavra, lemos e meditamos nela. Nós rogamos no nome de Jesus que Teu Espírito Santo, o ensinador, venha e complete esta palavra aos nossos corações. Espírito Santo de Deus, venha e completa esta palavra no coração do Teu filho, no coração da Tua filha, para que ele possa produzir frutos dignos de arrependimento, viver uma vida santa, com sabedoria, uma vida sóbria diante de Deus e dos homens. Ó Deus, nós carecemos da Tua graça e da sabedoria que vem do alto. Derrama sobre o Teu povo esta sabedoria e ajuda-nos a viver para a honra e glória do Teu nome. É a oração que fazemos agora, no nome precioso de Jesus. Amém e amém. Amém. Deus abençoe a sua vida. A graça dele seja revelada. Tenha um bom domingo abençoado. Hoje à noite teremos o culto presencial. Que essa semana seja a semana de bênçãos e que a sabedoria que vem do alto, ela possa ser uma realidade na sua vida. É minha oração no nome de Jesus. Deus o abençoe. Até uma próxima, se Deus assim nos permitir. Fica com Deus.